Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus por mais uma oportunidade que Deus tem nos concedido de estar aqui juntos para adorar e bendizer o nome do Senhor. Ele é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. E até aqui Ele tem sustentado as nossas vidas. Então por isso que nós viemos até a casa dEle, para junto orarmos e bendizer o nome do Senhor. E você que está na sua casa também não perca essa oportunidade de reservar um tempo e um momento para adorar, para orar e para ouvir Deus falar. Através da vida do pastor que vai estar ministrando a palavra, através dessas canções que serão entoadas aqui nessa noite. Então vamos orar todos juntos para consagrar esse momento ao Senhor. Peço que você feche os seus olhos onde você estiver, onde você se encontrar. Se você conseguir fechar os seus olhos, eu quero que você agora tira toda a distração à sua volta e se liga totalmente aos céus e fala com Deus. Altíssimo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor tem concedido para cada um de nós de estarmos aqui reunidos em seu santo nome, para poder adorar e exaltar o seu santo nome, dizer o quanto tu és bom, o quanto nós te amamos. Obrigado por esse ambiente de paz. Obrigado por ter um lugar para a gente estar protegido do frio, do vento. Obrigado, Senhor Jesus amado, por termos irmãos que nos ajudam através do som e dessa transmissão. Obrigada por cada músico que está aqui nessa noite, que toca lindamente para adorar o seu santo nome. Obrigada por cada canção que será entoada e que o Senhor venha receber, Pai, porque muitas pessoas não têm essa oportunidade. Muitas pessoas têm o desejo de ouvir uma canção e não conseguem ouvir. Mas nós aqui nessa noite possamos compreender e entender essa oportunidade que o Senhor nos dá. E nós queremos agarrar e aproveitar cada momento. Então que cada canção seja uma oração, Senhor, do meu coração para o teu coração. Que cada palavra falada aqui e ministrada seja uma palavra que venha gerar vida aos corações. Que venha gerar o amor de Deus na vida de cada coração que está quebrantado, que está triste. Que cada canção venha entrar no quarto escuro, no coração escuro, e trazer a luz, e trazer clareza, e trazer o aconchego do Espírito Santo, Deus. E que mais uma vez o seu nome seja glorificado aqui nessa noite, em nome de Jesus. Em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, e em meio à tua santidade, aqui quero de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Diferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a
Uma vez
lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Deixa ele te levar para este lugar. Deixa ele te encontrar. Permita ter um momento a sós com o Senhor. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, sem ti eu sei que morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar na mesa. O meu pai não me rejeita. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas,
onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Sem ti eu sei que morro. Amém, Jesus. Dependemos do Senhor todo o tempo. Aleluia. Vamos orar. Juninho, vem cá estar orando. A Esther vai estar viajando daqui a alguns dias para o Rio de Janeiro, né? Ali o Júnior, pastor Júnior. O pastor Júnior já está ali no seu trabalho de lançamento. E eles estarão palestrando lá na Bienal, no Rio de Janeiro. Dia 20, vai? Dia 20 já estarão viajando. Vamos orar, colocar a vida. O pastor Júnior e a Esther estarão lançando um livro lá. E que Deus possa cuidar aí desse caminho, né, lá onde estará, que Deus esteja levando realmente, cuidando de uma forma muito especial. Vamos orar pela vida da Esther, do Júnior. Amém, oremos. Senhor meu Deus, gratidão, ó Pai, pelas bênçãos derramadas, ó Pai, sobre nossas vidas, sobre essa comunidade, sobre esta igreja, ó Pai. Mas ficamos felizes, ó Pai, pelo crescimento dos nossos pastores, do pastor Júnior, Pai, da pastora Esther e sua família, ó Pai. Nós temos visto, ó Pai, o quanto o Senhor está sendo bom com eles, ó Pai, capacitando, ó Pai, de igual modo eles têm derramado, ó Pai, bênção sobre a vida das outras pessoas, ó Pai, ensinando a modificar a vida, ó Pai, ensinando a ter um relacionamento saudável, Pai, ensinando a ter uma vida mais saudável, Pai. E eu tenho certeza que o Senhor tem se agradado, ó Pai, com esse ministério que eles têm desenvolvido, ó Pai, de trazer uma vida melhor para as vidas dessas pessoas, ó Pai, que muitas das vezes não sabem mais como agir, o que pensar, o que fazer, ó Pai. E tem essas pessoas, como o Júnior e a pastora Esther, ó Pai, que tem dado esperança para relacionamentos saudáveis, ó Pai, para uma reestruturação, restabelecimento de casamentos, ó Pai. De igual modo, a pastora Esther ensinando como ter um corpo, uma vida, uma mente saudável, Pai. Eles têm sido, ó Pai, vidas exemplares, ó Pai. Isso eu tenho certeza que tem te agradado, ó Pai. Então que o Senhor continue abençoando essas vidas, ó Pai, essa viagem que eles farão, ó Pai, onde estarão lançando, ó Pai, um livro, meu Deus, lançando, ó Pai, mais outro conhecimento para a vida das pessoas, ó Pai. Esteja cuidando, ó Pai, que seja uma viagem agradável, ó Pai, que tudo seja suprido, abençoado, ó Pai, pois sabemos, ó Pai, que esse ministério foi o Senhor que colocou sobre as mãos, sobre a vida deles, ó Pai, e eles têm feito, ó Pai, com ousadia, ó Pai, vendo, ó Pai, da melhor forma possível, porque nós observamos, ó Pai, que é para o Senhor. Então esteja cuidando, abençoando, ó Pai, que eles possam voltar, ó Pai, com grandes histórias e agradecendo sempre, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida deles, ó Pai. De igual modo, esteja cuidando, ó Pai, das suas filhas, ó Pai, derramando as suas ricas bênçãos, saúde, paz sobre a vida desse casal, desse lar, ó Pai. E que nós, enquanto igreja, permanecemos em oração, ó Pai, porque sabemos que esse ministério, ó Pai, é um ministério de restaurar vidas, ministério, ó Pai, de pessoas saudáveis, ó Pai. Obrigado, agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem derramado sobre essa comunidade, sobre essa igreja, ó Pai. Gratidão por esse ministério. É o que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos louvar mais uma vez. Tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra.
que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o não jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz mover muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouçamos, Deus te dá escape e livramento. Tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai não, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar no alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouçamos, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouçamos, Deus te dá escape e livramento. Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, que faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar no alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouçamos, Deus te dá escape e livramento. Amém. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Você que está em casa também nos assistindo. Hoje é um dia frio e muitos estão debaixo do cobertor ali. E talvez estejam assistindo aí o culto em casa. Que Deus esteja abençoando aí a sua vida. Que você possa sentir a presença de Deus aí na sua casa. Um abração a vocês. Fiquei com saudade. No domingo eu não pude estar aqui. E não consegui assistir o culto lá de onde eu estava também, ali na Santa Casa. A internet não pegou ali.
e senti saudades, mas graças a Deus já estou aqui de volta hoje. Segundo aos Coríntios capítulo 4. Ô Vitor, depois traz uma água para mim, tá? Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 1 ao 18. Segundo aos Coríntios capítulo 4, estaremos lendo do 1 ao 18. O texto diz assim: portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Tem um pregador muito famoso, chamado Charles Spurgeon. Ele é citado por vários pregadores, aí os seminaristas adoram citar Spurgeon, que ele foi um dos grandes homens de Deus que ficou registrado na história. Só que Spurgeon, ele tem em sua biografia uma coleção de enfermidades. Charles Spurgeon, ele começou o seu ministério, um pastor batista inglês, ele começou o seu ministério muito jovenzinho ainda. Mas, com apenas 25 anos de vida, ele começa a adquirir muitas enfermidades. Um grande pregador, chamado de Príncipe dos Pregadores, para que você tenha uma ideia de quem foi Spurgeon, e que viveu apenas 57 anos de vida e morreu por conta das suas enfermidades que ele enfrentou durante a sua vida. Com 25 anos já enfrentou a gota, que era uma doença antiga bastante comum, o reumatismo, a depressão. Conta-se que Spurgeon, durante um evento que ele foi participar, onde teria mais de 10 mil pessoas, houve um tumulto ali, e 6 pessoas foram mortas, pisoteadas, durante aquele tumulto,
E ele então ficou com uma depressão muito profunda, ele enfrentava picos de depressão constantemente. E no final da sua vida ele foi diagnosticado com uma doença chamada doença de Bright, que hoje nós conhecemos como uma doença renal, uma doença renal degenerativa e crônica, né? Que hoje é denominada insuficiência renal crônica, a doença famosa paralisia dos rins. E ali então ele foi a óbito com essa enfermidade, depois de ter feito grandes coisas, ter escrito muitos livros, ter pregado nas maiores igrejas do mundo afora. Ele morre com essa enfermidade. E eu quero, para nós pensarmos rapidamente nesse dia frio hoje que nós estamos aqui, frágeis tesouros, como tema para a minha meditação, para nós que estamos aqui, um grupo pequeno, mas você que está em casa, que irá assistir posteriormente, porque Spurgeon, como grandes homens de Deus, muitas vezes fortes em obras, mas frágeis em si mesmos, né? Poderíamos chamar de antagonismo ministerial. Um homem que faz muitas coisas com uma limitação extrema, né? Uma fragilidade extrema. De um lado, um grande poder sobrenatural, mas do outro lado, uma fragilidade em si mesmo, né? Que a gente, olhando para Spurgeon, um grande homem de Deus, um dos maiores pregadores de todos os tempos, mas que tinha grande doença, e não só ele, a esposa também, depois de ter os primeiros filhos, adquiriu uma doença bastante difícil e que a prejudicava muito. E isso nos leva a pensar por que às vezes é dessa forma, né? Por que às vezes nós que fazemos a obra do Senhor, nós que pregamos, nós que vestimos a camisa, muitas vezes nós enfrentamos problemas diversos em nossas vidas que aparentemente aos olhos das pessoas, nessa teologia moderna que nós vivemos, se você tem um problema, muitas pessoas já apontam que Deus não está contigo ali, que há algum problema ali, mas o fato é que Deus ele age dessa forma muitas vezes. E eu quero pensar nessa noite para nós que aqui estamos, nós que fazemos a obra do Senhor sobretudo, por que é assim? Né? Nesse final de semana eu enfrentei essa situação, né? Um problema aparentemente simples, mas que tira a nossa força, tira a nossa produtividade, nos impede às vezes de fazer a obra do Senhor e tantos outros problemas, né? E hoje nós olhamos um dia frio, já é um problema para muitas pessoas, até estarem na igreja, adorar ao Senhor, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Mas os grandes homens de Deus, os grandes pregadores, aqueles que enfrentaram grandes problemas, foram que fizeram grande diferença na sociedade em que nós estamos, que ele foi inserido no seu contexto. E eu quero pensar por que Deus ele age assim, dessa forma, muitas das vezes. Primeiro, porque nós somos participantes de uma grande obra que por nós mesmos não somos capazes. Por que isso? Né? O Marco Feliciano contava no seu início do seu ministério que ele pregava, ganhava muitas almas, mas a mãe dele estava, enquanto ele estava pregando, a mãe dele estava no forró. Ela não era convertida. No início do ministério do Marco Feliciano, o pastor Marco Feliciano, hoje político, ele conta isso. Por que é assim? Porque nós somos participantes de uma grande obra que por nós mesmos nós não somos capazes de realizar. O versículo 1, ele diz isso, ó. Portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Quando nós vestimos a camisa de super-homem, de super-mulher,
de intocáveis, nós vamos desanimar diante de algum problema. Mas quando nós temos consciência que nós somos participantes de uma grande obra, de algo maravilhoso, e Deus nos usa, nós somos ajudantes do Senhor, nós não desanimamos, porque sabemos que é assim. Olha o capítulo 3, voltando aí para o capítulo 3, o versículo 7 ao 10, diz assim, ó: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação, pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E o 11, e se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória que permanece. Então é interessante que nós, sendo nós participantes de uma grande obra, nós fazemos isso não em nós mesmos, mas porque somos capacitados por Deus para fazer. Carnalmente falando, o desejo de todos nós era nesse frio estar em casa debaixo de uma coberta, tomando um chocolate quente. Mas há uma equipe de Deus pregando a palavra, é o que nós estamos fazendo aqui. Você que veio até essa igreja nessa noite, você é um participante, porque talvez nós falamos, poucas pessoas, vai alcançar poucas pessoas. Talvez uma pessoa que ouvir uma mensagem dessa é suficiente para salvar uma vida, para trazer algo de alívio para aquela pessoa. Então, nós não desanimamos por causa disso, porque nós sabemos que é Deus. O nosso ministério foi dado pela misericórdia do Senhor. Por isso que nós não desanimamos. Nós enfrentamos os problemas e já estamos de novo, firmes e fortes. Então, por que é assim? Porque nós somos participantes de uma grande obra. Você que veste a camisa, você que trabalha para o Senhor, seja Ele qual ministério for, qual obra que você faz, você é um participante dessa obra maravilhosa que nós não entendemos, irmãos. O grande problema que nós enfrentamos nos dias atuais é que nós não entendemos a grandeza desse ministério que é o reino de Deus. Se as pessoas entendessem na sua grandeza, na sua inteireza, o que é tocar um teclado para o Senhor, o que é tocar um violão, o que é estar no culto para o Senhor, fazendo um ajuntamento de pessoas para adorar a Deus. Se a humanidade soubesse verdadeiramente para quem ela está fazendo isso, seria totalmente diferente. Seria totalmente diferente a adoração oferecida ao Senhor, a oferta oferecida ao Senhor. Nós somos participantes de uma grande obra, por isso nós somos capacitados pelo Senhor. Todos nós que fazemos a obra do Senhor. José, quando recebeu o sonho do Senhor, será que passaria pela cabeça de José que ele seria o governador de todo o Egito? Não. Mas o que ele fez, ele obedece. Um simples garoto ali no mato, depois um escravo, depois um prisioneiro, para chegar a governador. Então, a obra do Senhor ela é gigantesca. Então, o importante é permanecer. Toda a nossa vida ela é transformada quando nós dizemos sim para Deus. Nós passamos por transformações profundas até chegar onde Deus quer que estejamos. Por isso, irmãos, que tem que permanecer. O grande problema é que a maioria das pessoas elas não conseguem se lançar totalmente nos braços do Senhor e colher, experimentar. E quando acontece isso, quando nós escolhemos nos lançar nas mãos do Senhor,
nós experimentamos a grandeza de Deus em nossas vidas. Mas sempre vasos frágeis. Sempre somos frágeis. Durante algum tempo os pastores gostam de se identificar como poderosos, né? Mas eu sempre tive a postura de mostrar a minha fragilidade para as pessoas. Fica doente, fica gripado, tem problema de toda quanto é ordem, como todo mundo. Porque eu sei que é Deus que me chamou, e me capacitou e me escolheu e me usa até hoje. Segunda, por que é assim? Porque sempre deve ser Jesus, o brilho único que resplandece através da nossa vida e do nosso testemunho. Por que, pastor, que é assim? Porque sempre deve ser Jesus, o brilho único que resplandece através da nossa vida e nosso testemunho. O versículo 3 ao 6 diz assim, ó. Deixa eu achar aqui que minhas vistas tá. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, sempre deve ser Jesus, o brilho único da nossa vida, do nosso testemunho. Nós jamais podemos ocupar o lugar de Jesus, que deve ser o centro da nossa vida, o centro da nossa família, o centro da nossa história. Quando nós agimos assim, nós entendemos que nós somos tesouros em vasos de barro. Por que é assim, pastor? Porque somos frágeis tesouros, poderosos vasos de barro, como eu disse. Por que é assim? Por que Spurgeon, um homem tão poderoso em obras, era tão frágil em si mesmo? Porque nós somos frágeis tesouros, poderosos vasos de barro. Será que, que antagonismo? Poderoso vaso de barro. Qualquer um de nós, o mais forte dos homens, durante a pandemia de Covid-19, viu como a fragilidade do homem é gigantesca. O mais forte dos homens é extremamente frágil. Versículo 7 ao 12. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que em tudo excede provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados. E é interessante isso aqui, esse versículo 8. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Quem não fica desanimado, irmãos, com o atual momento do nosso Brasil? Quem não fica? A gente olha tudo errado, uma justiça absurdamente errada, a corrupção alastrada. A gente desanima, sinceramente. Eu como pastor, eu desanimo. Eu fico perplexo quando nós olhamos uma situação dessa. Poderia ser tão diferente. Nós olhamos os nossos líderes maiores e a gente, muitos ainda assinam embaixo. Muitos assinam embaixo, aceitam, né? Eu fico envergonhado, irmãos, quando eu vejo cristãos, crentes, defendendo uma corrupção absurda dessa da nossa nação. Imposto um atrás do outro. Agora estão voltando, encarcando mais imposto na nação. Gastam exageradamente.
Essa semana eu vi uma reportagem, uma princesa do Japão veio para o Brasil, viajou de normal junto com as outras pessoas, sabe? E os nossos príncipes aqui, eles viajam com aquela farra, né? Com dinheiro suado dos brasileiros, e depois empurra imposto no coitado do brasileiro, que já mal consegue pagar que vai no mercado, às vezes vê um produto, fica morrendo de vontade de comprar, mas não pode, porque se comprar vai faltar. Isso é um absurdo. E eu fico envergonhado quando eu vejo cristãos defendendo um pessoal desse. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo aqui fala isso. De todos os lados nós somos pressionados. Isso afeta a gente, sabe? A gente que ama a nossa nação, a gente fica para baixo, fica mal, né? Mas não desanimados, porque a gente sabe que Deus está conosco. Então, irmãos, nós somos frágeis tesouros, poderosos vasos de barro. E por fim, por que é dessa forma? Para que jamais fiquemos parados apenas nesse plano terreno, nesse plano 70, 80 anos, 100 anos no máximo, para que a gente não fique parado nisso, mas tenhamos prazer pelo que Deus tem preparado para cada um de nós, para que eu e você, nós tenhamos prazer. Não, vamos ler o texto que é mais claro, quer ver? Versículo 16 ao 18. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, quando você prossegue, mesmo diante de uma situação caótica que dá vontade de você abandonar tudo, mas é Deus que nos chama e nós continuamos a fazer a obra dele, nós vamos adquirindo resiliência. Por isso que o versículo 17 diz que os nossos sofrimentos leves e momentâneos, eles estão produzindo para nós uma glória eterna, não uma glória terrena, porque aqui na terra não, aqui os nossos méritos aqui são outros, mas o que nós fazemos para o Senhor produz isso aqui, uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Então, irmãos, para que nós, tudo isso é para que nós não fiquemos parados nesse plano terreno, mas que eu e você possamos dizer para nós: olha, eu estou nesse friozinho aqui porque eu estou adorando ao Deus que tem um lar celestial preparado para mim daqui a algum tempo, que está sendo preparado para cada um de nós. Como Spurgeon, irmãos, que fez, né, tudo isso com uma limitação terrível, como outros personagens que ficaram gravados na história. Sempre eles tinham uma diferença tão grande, porque sempre eles avistavam o céu. Eles não ficavam presos nesse projeto, nesse plano que tantas pessoas estão agarradas nesse plano terreno aí. Tantas pessoas estão agarradas, presas nesse plano terreno, por isso que sofrem, por isso que se desesperam, porque nós que pensamos no lar celestial, nas coisas eternas, a gente fica desanimado sim, a gente fica perplexo sim com isso, mas sempre lutando como esses grandes homens de Deus por vida melhor, mas sempre com algo que é Cristo, com algo celestial. Eu queria cantar aquele cântico, o último cântico, para que nós possamos orar então,
para encerrar aqui no horário, eu quero repetir esse cântico, que a letra é muito linda, eu não conhecia, estou ouvindo hoje pela primeira vez, porque uma parte ali é tão maravilhosa. Esse lugar, né, tem uma hora que fala, cadê o canto? Põe lá a letra para mim, fazendo favor. Isso, cadê o refrão? Avança aí pra gente ir. Pode avançar. Vai, pode avançar. Pera aí, calma. Volta um pouquinho. Isso. Leva-me a um lugar. Eu estive esses dias, no final de semana que eu estive ali internado, no sábado, quando eu fui dormir, com bastante dor eu estava. Aí eu orei a Deus. Falei, Senhor, cuida da minha vida pertence ao Senhor. E fui dormir. E eu falei com a Joelma, né? Experimentei uma paz tão grande, irmãos, assim, algo assim que fazia muito tempo que eu não sentia, um coração totalmente leve. Parece que foi, sabe quando é purificado, assim, quando tira tudo, aquele peso, aquela angústia, aquela coisa. Fiquei sábado e domingo e até na segunda ainda. Mesmo quando eu voltei para casa, eu estava sentindo, deu vontade de ficar lá para sentir essa paz tão gostosa, sabe? Esse lugar que a palavra de Deus diz que é a paz que excede todo o entendimento. Então, assim, eu precisava desse lugar, sinceramente. Eu acho que foi um projeto de Deus para me dar esse alívio. Eu estava numa agitação tão grande, numa correria tão grande. Eu fiquei, para vocês terem ideia, eu jamais fico um dia sem ir na obra lá, na construção. Tem dia que eu vou 3 vezes lá. E eu fiquei, acho que uns 4 dias. Hoje eu voltei de novo lá. Ainda estou em recuperação, mas hoje eu não aguentei, eu voltei. Mas eu fiquei uns 4, 5 dias sem ir lá. Mas aquela coisa tão gostosa no coração. E é esse lugar que a Esther vai cantar pra gente orar depois. Então não ligue, irmãos, para os problemas, porque às vezes Deus nos leva a esses lugares, como vai ser cantado aqui, para que a gente possa experimentar quem é Deus na nossa vida. Aí a gente esquece todos os problemas aí, tá? Então vamos cantar pra gente orar. Domingo eu estarei falando mais sobre isso. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro.
desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sentir o seu amor. Glórias a Deus. O lugar que Deus escolheu agora, esses últimos dias, para parar comigo foi ali na Santa Casa. Fiquei só eu e ele ali, gostoso. E eu senti a presença de Deus ali, sabe, de uma forma tão calma. Eu estava muito agitado, o coração agitado. Há vários anos aí, uma correria sem parar. E eu parei naquele momento ali. Foi o lugar, não tinha ninguém mais, só eu e Deus ali. Ninguém podia entrar, era proibido entrar. O quarto só tinha eu ali, ninguém mais. E é esse lugar que Deus se apresentou, sabe? E queria ficar mais, confesso. É gostoso. Aquela paz que é difícil explicar, não consegue explicar. Faz tempo que eu senti essa paz e senti dessa vez que Deus me levou num lugar ali. Deus usou toda uma situação louca, né? Porque Ele queria ficar comigo só ali, tirar da agitação, da correria, e ter um momento só eu e Ele, como esse cântico. Domingo nós vamos cantar esse cântico, dá um jeito, tá? Nem que seja só os dois, só os três. Tá? Então, se você está agitado aí por algum problema, entregue-se ao Senhor. E eu estava ali com um diagnóstico terrível, né? Porque mesmo que foi um erro, mas a nossa mente fica louca. No momento que eu orei, entreguei para o Senhor, eu senti aquela paz gostosa que tirou. Deus, o Senhor cuida da minha vida, então é gostoso. Vamos orar. Domingo eu estarei mais explorando sobre isso. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é rico em detalhes, Deus. E o Senhor escolheu esse louvor nessa noite para que estivesse confirmando, Deus, que nós nos encontramos esse final de semana passado, Deus. Só eu e o Senhor, Pai. O Senhor tirou tudo o que poderia entrar ali naquele quarto, Deus. Eu nem liguei, nem a televisão eu liguei. 3 dias, Deus. Quase 2 dias e meio. Longe de qualquer alvoroço, de qualquer tempestade. Como é gostoso sentir a Tua presença, Senhor. Então, obrigado, Deus. Obrigado pela recuperação. Obrigado por ter me levado a um lugar somente com o Senhor, Pai. E confirmar mais uma vez que estar na Tua presença é o melhor lugar onde nós podemos estar, Senhor. Então, obrigado. Obrigado por esses músicos que são tão dedicados na Tua obra, Pai, pela igreja. Que mais pessoas possam Te conhecer dessa forma, Pai. Esquecer os problemas desse nosso mundo, Pai. Os problemas, eles fazem parte, nós sabemos. Mas que nós possamos, Senhor, cada vez mais nos entregar e deixarmos ser conduzidos pelo Senhor, Pai. Então, obrigado por esse lugar, Pai. Que esse lugar venha mais vezes em nossas vidas, que esse lugar seja constante em nossas vidas, porque sabemos que um dia, Deus, estaremos constantemente nesse lugar tão especial que o Senhor tem preparado para nós. Então, obrigado, Pai. Obrigado por cada vida que vem até a Tua casa nessa noite. Obrigado por aqueles amados que de casa assistem, Deus. Seja ali com eles também, Deus. E que o Senhor possa se apresentar também. E que eles possam ter um lugar especial com o Senhor. Nós oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, tá? Até o domingo nós estaremos nos encontrando aqui
mais uma vez. Que Deus abençoe.